Estamos de volta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma semana aqui conosco, o seu podcast semanal que não para. E hoje a gente vai ter um programa muito legal. Eu sou o Gabriel, né, antes de qualquer coisa, tenho que me apresentar, porque às vezes chega um pessoal novo também direto por esse episódio. E que é um programa muito especial, porque a gente conta com a presença de um amigo da casa, que é o Iverson Filipos. Ele é advogado e vai estar respondendo aquelas perguntas complicadas que existem no nosso ramo, né? E só para dar um gostinho dos tipos de perguntas que a gente vai fazer pro Iverson, a gente tem aquela clássica dentro da estética. Se eu contrato o profissional que é MEI e ele só trabalha para mim, configura vínculo empregatício? Bom, essa é só uma das perguntas que ele vai responder nesse programa, mas a gente preparou várias que ficam martelando na nossa cabeça diariamente, né? E antes de passar a palavra pro Iverson, para que ele possa se apresentar aqui para vocês, quem nos acompanha também é a Cris, claro que ela não podia faltar. E eu quero também comentar que a gente vai conversar em termos gerais e sempre que você tiver alguma dúvida mais específica nesse ramo, a gente recomenda que você consulte diretamente com um profissional, porque você pode ter algumas situações muito específicas que não sejam abordadas pela generalidade que a gente vai abordar aqui no programa. Cris, tudo bem por aí? Olá, tudo bem? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? É um prazer a gente ter o Iverson aqui conosco, né, para elucidar todas as dúvidas que envolvem essa relação comercial, digamos assim, ou jurídica, entre profissionais, para que fique tudo às claras na hora de fazer as contratações ou mesmo parcerias dentro do nosso espaço, né? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do seu Descomplicando a Estética. E outra coisa que eu esqueci de comentar é que esse episódio vai ficar em duas partes. Então a gente vai soltar um essa semana e um na semana seguinte, porque tem realmente muito assunto para conversar, muita pergunta aqui pro Iverson. Então a gente preferiu separar para não ficar aquela coisa também muito extensa, que o pessoal vai acabar cansando só de escutar um direto e vai ficar umas 2 horas, eu acho, esse episódio. Agora sim, Iverson, tudo certo por aí? Eu quero te convidar a que tu te apresente e agradecer a tua presença aqui nesse programa, que vai ser muito importante pro pessoal que nos escuta. E fica à vontade para contar a tua história. Olá, tudo bem, pessoal? Cris, Gabriel, gostaria inicialmente de agradecer o convite para participar desse episódio. Eu estou muito feliz de poder colaborar com vocês nesse assunto que, de fato, é de suma importância para gestores em geral, que é como é entendida a configuração do vínculo empregatício dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Responder esse e outros questionamentos será o foco da nossa conversa de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Iverson Filipos, eu sou bacharel de Direito e atualmente eu me dedico ao estudo e suporte de problemas relacionados ao direito administrativo, mais especificamente nas questões de políticas públicas, de compras e licitações. Mas hoje vamos nos dedicar a uma área do direito que eu espero que todos que estejam nos ouvindo aproveitem o episódio de hoje para sanar as dúvidas com relação às questões jurídicas ligadas a prestações de serviços através do formato MEI, para que possam estar preparados e bem informados com relação às questões trabalhistas que possam surgir no dia a dia. Maravilha. Então vamos começar, Iverson. Vamos direto para a pergunta que eu coloquei ali em cima, né? Deixa eu só contextualizar um pouco a situação aqui para ti. A gente tem visto em negócio de estética a seguinte situação. A pessoa é dona de um espaço, né? Uma clínica, um negócio de estética, e contrata um profissional, seja esteticista, enfim, biomédico, ou qualquer outro profissional que seja dessa área. E esse profissional está registrado como MEI. Inclusive, a Cris vai comentar depois que parece que o biomédico não entra aqui no MEI, né? Mas, enfim, e presta serviço exclusivamente a esse negócio de estética, como se fosse uma empresa de serviço. Mas não tem, obviamente, registro em carteira, nem nada disso, né? Então a questão é, isso aí gera vínculo empregatício? Em caso de resposta afirmativa, né, existe algum instrumento jurídico que permita fazer essa contratação de forma legal, sem esse risco de configurar o vínculo? Porque muitas vezes nem é só do interesse do negócio de estética esse formato, mas também do profissional, porque ele gera uma liberdade, né? Pela possibilidade de fazer horários mais flexíveis e também pode manter aberta a oportunidade de trabalhar em outros negócios. Então, Gabriel, essa é uma ótima questão. Eu vou pedir licença, pois para responder ela eu terei que me aprofundar um pouco no assunto. Para não deixar a pergunta assim, sem uma resposta direta, eu vou responder com um sim. No exemplo que você apresentou, segundo o entendimento jurisprudencial, configuraria sim um vínculo empregatício entre o profissional, ali no caso biomédico, né, que a gente tem que averiguar ali se de fato ele está atribuído a essa classe, e a clínica, que seria o empregador. Para começar a responder essa pergunta, vejamos inicialmente o que trata a letra da lei
com relação à configuração do vínculo empregatício. Vejamos. Artigo 3 da CLT. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste e mediante salário. A configuração do vínculo empregatício se dá quando os seguintes requisitos são preenchidos: pessoa física, pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Aqui, por pessoa física, a gente entende que não é possível uma pessoa jurídica seja empregada de uma outra empresa. Pessoalidade seria o caráter pessoal da relação, que se configura quando o empregado exerce determinada função e que ele só faz, não sendo possível que outra pessoa, no caso um terceiro, exerça aquela função. Onerosidade seria o caráter da contraprestação. O empregado presta os serviços recebendo um salário, né, pelo seu trabalho. E aqui a não eventualidade seria o caráter de continuidade, prestação de serviço de maneira habitual. Portanto, uma vez preenchidos os requisitos acima, configura-se o vínculo de emprego. Só que também temos que contextualizar a seguinte questão: a do trabalhador autônomo, que é entendido como um pequeno empresário que, em sua rotina de trabalho, organiza sem qualquer subordinação a sua atividade econômica e que é exercida em proveito próprio, ou seja, ele trabalha por conta própria, sem chefe, sem horário e assumindo todo o risco da atividade. O trabalhador autônomo não tem salário nem remuneração fixa, o que difere essencialmente do trabalhador comum, contratado pelas regras da CLT, que normalmente ganham quantias fixas e mensais pelo trabalho executado. Agora, com a reforma trabalhista, houve algumas alterações e, segundo ela, os trabalhadores autônomos vão ficar caracterizados aqui pelo artigo 442b. A contratação do autônomo, cumprido por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3 da consolidação. Portanto, é possível a contratação. Agora eu vou seguir com os entendimentos jurisprudenciais a respeito deste artigo 442b. Trabalhador autônomo exclusivo do artigo 9º da CLT. O trabalhador autônomo exclusivo, reconhecimento da relação de emprego, a norma do artigo 442b da CLT não impede o reconhecimento da relação de emprego quando os presentes pressupostos do artigo 2º e 3º da CLT e configurado o desvirtuamento do trabalho autônomo, como fraude à relação de emprego à luz do artigo 9º da CLT. Trabalhador autônomo exclusivo e primazia da realidade. Primazia da realidade sobre a forma é a primazia da realidade e não a formalidade exteriorizada de atos e negócios jurídicos que deve ser considerada para o reconhecimento do vínculo de emprego, artigo 2 e 3 da CLT, ou de trabalho autônomo, no caso o 442 da CLT. As provas testemunhais no direito do trabalho possuem maior peso para o convencimento do juízo do que provas documentais. Seguindo, trabalho autônomo contínuo e exclusivo, limites e interpretação conforme a inteligência do artigo 442b da CLT, à luz da Constituição Federal. Presume-se que o vínculo empregatício diante da prestação de serviço contínua e exclusiva, uma vez que a relação do emprego é direito fundamental, artigo 1º, 3, 4 e 5º caput 7 da Constituição de 88, devendo o artigo 442b da CLT ser interpretado conforme a Constituição Federal, para afastar a caracterização do trabalho autônomo, sempre que o trabalhador não organizado a própria atividade tenha seu labor utilizado a estrutura do empreendimento e entregado a sua dinâmica. Trabalhador autônomo, exclusivo e formas jurídicas irreais. O artigo 442b da CLT não permite a contratação de trabalhador constituído sob a forma de pessoa jurídica, de microempreendedor individual e de empresa individual de responsabilidade limitada. Entre outras, quando
os presentes pressupostos para o reconhecimento da relação de emprego no artigo 2º e 3º da CLT. Também existe o fenômeno da pejotização, contratação de serviços pessoais exercidos por pessoas físicas de modo subordinado, não eventual e oneroso, realizada por meio de pessoa jurídica, constituída especialmente para esse fim, na tentativa de disfarçar eventuais relações de emprego que, evidentemente, seriam existentes, fomentando a ilegalidade e burlando os direitos trabalhistas. Aqui eu peço desculpa por me prolongar nessa questão, mas acredito que seja importante esclarecer esses aspectos, pois as jurisprudências nos ajudam a compreender como é o entendimento dos tribunais referente ao tema. Então, a contratação de MEI gera vínculo empregatício? Face ao exposto acima, no que concerne à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços em clínicas de estética, é preciso atentar-se à forma da contratação e a fim de que não seja configurada a forma de relação de emprego. Esse tipo de contratação não é simples. Ainda assim, o risco de uma ação trabalhista é iminente. Como mencionado acima, o prestador de serviço autônomo é independente, assume os próprios riscos de seu negócio e não recebe salário fixo. Não tem horário fixo, sequer um chefe como superior hierárquico. O simples fato do prestador de serviços ser registrado prestando serviços através de sua pessoa jurídica para um estabelecimento específico, por si só não configura a autonomia do prestador, podendo sim ser caracterizada a relação de emprego como posterior reconhecimento de vínculo através de uma ação trabalhista com consequente condenação a todas as verbas trabalhistas. É essencial que na prestação de serviço estejam ausentes os requisitos de relação de emprego, aqueles que a gente numerou inicialmente, a onerosidade, pessoalidade, subordinação, pessoa física, habitualidade, para que não seja caracterizada a relação. Contudo, frise-se que nos tribunais tem considerado a subordinação como sendo o elemento determinante para a declaração da fraude no contrato de autonomia e reconhecimento do vínculo empregatício. Chegamos a um ponto importante aqui. Qual instrumento jurídico permitiria fazer a contratação? O contrato de prestação de serviços poderia ser uma alternativa, porém, conforme o princípio da primazia da realidade, diante de provas testemunhais que convençam o juízo que existe uma relação de emprego, o contrato não terá valor algum. É preciso, portanto, atentar-se à forma como a relação entre o contratante e o contratado ocorre, procurando sempre excluir os quesitos da relação de emprego. Ressalve-se que ainda assim poderá o contratante ser reclamado em uma eventual ação trabalhista. Ainda assim, mesmo com um contrato, o contratante não pode intervir na forma de execução dos serviços do contratado. É nisso que importa. A contratação de MEI e horários fixos. A determinação do horário ao prestador de serviços o subordina a exigências do contratante e empregador, podendo configurar desta forma a relação de emprego com consequente reconhecimento de vínculo empregatício. No final do episódio eu vou disponibilizar ali essas jurisprudências que eu estou usando para fundamentar aqui o nosso entendimento. Portanto, entende-se assim que mesmo com um contrato de prestação de serviços, dependendo da situação, se não tomar os devidos cuidados, pode-se sim configurar um vínculo empregatício. Maravilha. Acho que fica bem clara a situação, bem detalhado toda a explicação ali que tu coloca, Iverson. E eu sei que nesse momento deve ter gente falando do outro lado, mas tem a lei do salão parceiro. Sim, calma, a gente vai comentar sobre isso também. Mas era extremamente importante que a gente comentasse a base de tudo, como se configura o vínculo empregatício, porque mesmo com a lei específica, a gente precisa ter alguns cuidados para que esse vínculo não se estabeleça mesmo assim. Caso você que nos escuta queira se amparar nesse âmbito, obviamente, né, Cris? O que tu acha? Olha, eu acho que independente da forma de contratação, tem que ser algo que fique bom para os dois lados. Eu já trabalhei como funcionária e tenho agora também a minha empresa, né? E como o Gabriel comentou, tem colaboradores que gostam de ter a liberdade de escolha da sua agenda ou que veem a situação como uma forma de poder ter ganhos maiores do que com a contratação por CLT, que tu vai ter normalmente um valor fixo, fechado, né? Então, nesse caso,
se existisse a possibilidade de contratar o MEI, né, enfim, ao contratar um profissional nesse formato, o lógico seria que a gente não poderia cobrar horários fixos para esse profissional como uma CLT, né? É isso mesmo, Iverson. Então, Cris, o que você colocou inicialmente ali, eu acho que seria o ponto, assim, importante para toda a relação seja de trabalho, enfim, toda a relação contratual, que fique bom para os dois lados. E é exatamente assim como você colocou. Uma vez que, ao determinar um horário específico, você vai passar a ferir o princípio da subordinação, e dessa forma, passando a configurar o vínculo empregatício. Então, tem que ter muito cuidado mesmo nessa hora. Maravilha, Iverson. Acho que ficou uma excelente explicação e deu um apanhado geral de como funcionam as leis dentro desse regime de contratação, principalmente. Mas nosso setor, ele possui uma lei bem específica, que ela foi criada através de uma alteração de outra lei, isso em 2016, se não me falha a memória, que ficou conhecida como Lei do Salão Parceiro, onde a ideia é justamente essa de regulamentar essas contratações de profissionais. Ela é específica para atividade de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador. Então, não estamos falando aqui de biomédicos, que a gente tem bastante gente que escuta que é da área de biomédicos. Você poderia explicar melhor para o pessoal essa lei? Porque me parece que, atendendo o que ela diz, seria possível fazer essa contratação sem esse risco de configurar o vínculo. Então, Gabriel, de fato, a Lei do Salão Parceiro, ela foi criada ela foi criada em 27 de outubro de 2016, passando a entrar em vigor ali a partir de 27 de janeiro de 2017. E ela visa regulamentar esse tipo de contratação entre o salão e o prestador de serviços estéticos, visando justamente a não configuração de vínculo empregatício. O intuito da lei seria regulamentar o que já era prática entre as partes envolvidas, ali, como a Cris salientou, que já trabalhou como, digamos, nas duas partes envolvidas no contrato. A lei ela é curtinha, ela é apenas um artigo, ele se divide em A, B, C e D, 10 parágrafos, e eu sugiro a todos os ouvintes que tomem um tempo para a sua leitura. Agora, efetivamente respondendo ao questionamento, conforme você bem colocou, atendendo todos os requisitos, ela de fato serve perfeitamente para orientar a contratação dessa forma de trabalho. Mas aqui eu preciso chamar a atenção para a situação que eu apresentei na primeira pergunta, que por mais que exista um contrato na forma da lei, é imprescindível que no dia a dia da prestação dos serviços não se configure os requisitos estabelecidos na CLT para a configuração de vínculo empregatício, principalmente a questão da subordinação, que eu volto a frisar. A própria lei 13.352, a lei do Salão Parceiro, ela prevê duas situações onde o vínculo empregatício será reconhecido, que trata da não existência de um contrato na forma da lei entre as partes, bem como se o profissional parceiro desempenha funções diversas do que pactuado no contrato. Pode-se perceber que são vários cuidados que devem ser adotados para evitar futuras ações trabalhistas. Sim, agora vamos terminar aqui com o mistério, né? Quando a gente elaborou esse episódio, realmente o biomédico ele não estava enquadrado no MEI, né? Eu acho até que o fisioterapeuta, os farmacêuticos, eles também não devem se enquadrar, mas eu fiquei sabendo agora nessa última sexta-feira de que o biomédico ele não se enquadra, mas o biomédico esteta sim, ele tem como ser um MEI, né? Só tem que ver com um contador aquilo que ficaria mais viável, se é realmente a questão de ser um MEI, ele tem o faturamento anual menor, ou se é um EIRELI, uma microempresa, um outro tipo de constituição de empresa, né? O ideal é realmente haver a regulamentação profissional definida, a especificação das atividades que vão ser desenvolvidas. E o MEI, ele surgiu como uma forma de regulamentação e enquadramento burocrático, digamos assim, né, dos outros profissionais, como lavanderias, organizadores de festas, salão de beleza, entre outros. Maravilha. Eu acho que sempre é importante, como a gente estava comentando ali no começo do programa, quando tiver dúvida, seja com questões de contabilidade ou jurídicas, procurar o profissional que está capacitado para resolver essas dúvidas. E é bom saber também que existe essa lei que abre a possibilidade de fazer essa contratação, já que existe muitos casos assim no ramo da estética,
Mas também tem que ter essa importância, né, de pontuar que se a gente ferir, boto até ferir entre aspas, né, alguns dos princípios dessa lei, ou mesmo do artigo 3º da CLT, como o Iverson estava comentando, pode acabar configurando esse vínculo. Então é bem importante a gente extremar os cuidados na hora de usar essa ferramenta jurídica nas suas contratações e procurar um profissional que saiba resolver caso você tenha alguma dúvida. Como eu estava comentando lá no começo, pessoal, esse episódio vai seguir com uma parte 2 ainda. A gente precisou dividir porque ele ia ficar muito grande, tinha muita coisa para conversar aqui com o Iverson. Então fiquem ligados que na próxima semana sai a segunda parte, falando de comissões, férias, celebração de contratos com clientes, termos de consentimento e muito mais. Tudo isso na visão do Iverson, que é advogado e vai nos dar várias dicas aqui de como administrar esse tipo de situação. Então hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. E na próxima semana a gente vai estar de volta com esse assunto interessante para você. Até mais, Cris. Até mais, Iverson. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até mais. Até mais, até semana que vem.